Senhor, sou tão fraco e tão pequeno. Ensina-me a ouvir e fazer a tua vontade. Cuida de mim, Senhor, eu preciso do teu toque. Não te escondas de mim, Senhor, minha alma anseia pela tua presença. Leva-me às águas tranquilas, conduz meus passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve meu grito chamando. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, vamos com palmas. Leva-me, ó. Leva-me às águas tranquilas, conduz meus passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim. Você, ó. Peraí, amém. Oi, irmãos. Fazendo mímica, que é isso, irmão? Tem que cantar, amém? Tem gente fazendo mímica. Eu tô vendo vocês mexendo, né? Mímica pode, gente? Diga, tem que cantar. Olha lá. Cuida de mim, Senhor. Cuida. Cuida de mim. Ouve meu grito. Cuida de mim. Cuida de mim. Cuida de mim. Ouve meu grito chamando por ti, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Pode se assentar. Boa tarde. Vocês estão meio fraquinhos. Vocês já almoçaram? Vocês estão com cara que não almoçou, não, é? Quem não almoçou? Deixa eu ver. Oh, Jesus, devia ter falo. Tinha preparado para vocês. Agora não dá mais tempo, né? Eu ia preparar um arroz com ovo. Não é bom? De vez em quando é bom, né? Só arroz e ovo, né? Tem hora que você enjoa de carne, só quer arroz e ovo, né? Mas, gente, hoje pela manhã nós recebemos uma visita do pastor Leandro Bernardes, que auxilia diretamente o pastor Jaime. Eu também não sabia não, viu? Vai ficar bravo comigo não, porque eu não sabia. Ele falou, pastor, estou indo na tua igreja aí. Eu falei, pode vir. Já estava no caminho. Eu falei, posso ir? Eu falei, pode vir. Ele deu uma mensagem, claro que não vai ser a mesma, tá? Mas hoje não fui eu que preguei não. Mas hoje eu quero falar sobre lembrar. Lembrar. Você já pediu para alguém lembrar de você? Fulano, você esquece de mim não. Quem já fez esse pedido para alguém? Lembraram? Hã? Não! Não lembraram? Quem já fez esse pedido para alguém? Lembra de mim, fulano? Hã? Quem não foi lembrado aqui? Quem achou que foi esquecido, nem lembrar de mim, foi assim? Sério mesmo?
Eu também sinto aqui. Gente que prometeu já para mim nhoque. Tem um monte de negócio, tem um monte de gente que promete um monte de comida para mim também. Não lembraram, viu, pastor? Estou esperando até hoje. Não foi um de vocês não que prometeu um nhoque não, que ia trazer um, não? Também se tiver nem vai falar agora, né? Está na dívida, né? Mas o interessante que eu quero trazer para você, que só tem duas partes na Bíblia, pelo que eu entendi, que fala dessa palavra, lembra-te de mim. Só tem duas passagens na Bíblia. Uma foi José, que nós vamos ver o texto, que José pediu para que o copeiro lembrasse dele. José foi lembrado? Não. E uma outra parte foi um ladrão, que estava na cruz. Mas ele pediu para quem? O que ele lê? Você lembra? Coloca nada não, hein, ministro? Você já ia colocar, né? Oh, meu Deus. Hein? Aí o ladrão que estava na cruz pediu o que para Jesus? Quem lembra? Ele falou isso? Como foi mesmo? Lembra-te de mim quando? E Jesus falou o que para ele? Entra na fila. Foi não? E qual foi a resposta? Hoje. E é isso que eu quero ensinar a você. Nós cometemos um erro muito grande. A gente fica muito preso a ficar guardando bondade dos outros, dos homens, e esquecemos da resposta de que vem de Deus. E aí a gente fica chateado, que não deveria. Porque, pastor, eu pedi para a pessoa me lembrar de mim, a pessoa nem lembrou. Você não deveria ter ficado chateado, porque você não deveria. Já que você conhece Deus, você deveria esperar em Deus e não esperar das pessoas. Quem está entendendo? O que as pessoas fazem por você, farão por bondade e não por obrigação. Quem está entendendo? Por bondade, não por obrigação. Já o nosso Deus, Ele tem um cuidado para nós. Ele cuida de nós. Nós somos filhos dEle. Diga amém. E é isso que eu quero ensinar você, mas antes eu quero ir lá para o Salmo 13. Abra lá a Bíblia no Salmo 13, lá no versículo 1. Salmos 13. Vamos lá, ministro, me ajude aí, por favor. Versículo na tela. Salmo 13. Aqui é Davi. Eu não vou propriamente falar do Salmo 13, poderia pregar, mas não vou falar sobre isso hoje. Quero falar do assunto. Salmo 13. Liga o microfone, minha gente. Wagner. Vamos ler? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? É uma pergunta, né? Você viu o que ele falou? Até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Davi chega para Deus e fala assim: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Deus abandona alguém? Deus se esquece de alguém? Mas às vezes, pela pessoa estar chateada com alguma coisa, ela acaba jogando a culpa em quem? Hein? Não ouvi. Mas você viu a frase dele? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Foram várias perguntas, né, que ele fez, né? Até quando vai se esquecer de mim? Vai ser para sempre? O senhor não gosta mais de mim? Você viu? O senhor virou o rosto para mim? O senhor não quer saber de mim? Está chateado comigo? Versículo 2. De novo. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Ele disse: até quando vai ser assim? Que eu vou olhar para dentro de mim e a tristeza vai ficar lá. Até quando eu vou ter que ficar alimentando essa tristeza no meu coração todo dia? De outra maneira, porque foi uma pergunta: todo dia vai ser assim? Daqui para frente? Essa tristeza não vai acabar nunca? Até quando, ele disse,
se exaltará sobre mim o meu inimigo. Aí já está falando agora que ele tem um problema com o inimigo, não é isso? Mas você vê que ele joga a culpa em quem? Em Deus. Quer dizer, o problema não é inimigo. O inimigo tinha se levantado contra ele, né? Estava causando várias situações contra ele, mas em vez de ele ficar do lado de Deus, ele estava ficando contra o Senhor, chateado contra Deus, contra a única pessoa que poderia ajudar ele. Mas depois você pode continuar o texto, que eu não vou continuar, que fala de 3 coisas que Davi fez. Davi, ele orou, porque depois você pode ver, acho que é o versículo 3, passa lá, isso, olha o que ele disse: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo? Ele não está orando? Ouve-me, atenta, escuta-me. Quando você estiver passando esses momentos, primeira coisa que você não pode deixar de fazer, você não pode deixar de falar com Deus. Ore. Segunda coisa que ele fez, que ele não abandonou nesse momento, apesar de demonstrar chateação, estava chateado com Deus. Primeiro, ele não deixou de orar. Segundo, versículo 4. 5, perdão. Segunda coisa que ele não abandonou. Mas eu confio. Quem confia? Segunda coisa que ele não deixou de fazer, quando ele estava passando um momento de tristeza e sentindo-se abandonado, sozinho, ele não deixou de confiar no Senhor. E a terceira coisa, que é o versículo 6, o que ele fez? Hã? Vai de fofoca, fala para fora. Cantarei, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem, né? É isso? Ah, muito bem. Tem gente que só... fulano está feliz, você viu? E está amando, porque está cantando. Não, você tem que cantar quando você está triste. Especialmente quando você estiver triste. Quando você se sentir distante, quando você se sentir triste. Uma das armas que você tem que usar no momento da batalha é cantar para Deus, amém? É louvar a Deus. Porque nesses momentos, quando você está com o coração apertado, chateado, triste, preocupado, ansioso, vai cantar, vai louvar a Deus, amém? Porque isso vai te fazer o quê? Não ouvi. Muito, não é bem, não vai fazer bem, vai fazer muito bem para você. Viu? Nosso culto tem hora para começar e hora para terminar. Daqui a pouco termina. Mas atenta a isso aqui. Cuidado para você não ser, desculpe a palavra, um pouquinho imaturo, como Davi, que no primeiro momento ele começou a falar coisas que ele nem deveria. Ele não estava nem falando com pessoas, ele estava falando com quem? Com Deus, né? E às vezes as pessoas, elas não medem as palavras quando estão alteradas. Verdade ou não? Existem pessoas que não medem as palavras quando estão transtornadas. E Davi mostrou isso, essa imaturidade. Mas o texto aqui vai falar de José. Quem conhece o sonho de José aqui? A Bíblia fala, antes de José interpretar o sonho de Faraó, ele interpretou. Falei certo, né? Se eu contar com vocês, hein? Ele interpretou, né, o sonho de um copeiro e de um padeiro. E a palavra de Deus fala que o José, vendo aquela situação, ele começou a interpretar a situação que estava se passando, o sonho. E o texto diz assim, ó, dentro 40:13 é 14, pastor. Isso. Você está com o esboço aí? Vamos lá. Então não é 13, né? É 14. Vamos lá. Porém, disse José, lembra-te de quem?
lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de quê? De compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Eu gosto de usar a versão linguagem de hoje, ele sempre vai colocar corrigida a linguagem de hoje. A linguagem de hoje diz assim: porém, quando você estiver muito bem lá, quando você estiver tranquilo, o que ele pediu? Lembra de mim. Lembra de mim. E por favor, tenha a bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair da onde? Desta prisão. Porque a palavra de Deus fala que José interpretou o sonho do copeiro e disse: olha, você vai ter misericórdia. Já o teu amigo não, teu amigo vai ser enforcado, ele vai ser morto. Ele falou: pode ter certeza, porque é Deus que falou. Mas, quando você estiver bem lá, o que José pediu? Lembra de mim. Seja bom comigo. Usa a bondade. Fala de mim para o rei, que eu estou aqui injustamente. Que me colocaram aqui injustamente. Irmão, pode ter certeza que José depositou a confiança naquele homem. Ele disse: rapaz, eu ajudei esse homem a sair daqui. Deus falou comigo, ajudei ele. E com certeza esse homem deu a palavra para Daniel. Deu ou não deu? Daniel, perdão, para José. Falou: rapaz, pode deixar comigo. Acho que se tivesse o WhatsApp, já iria mandar aquela figurinha: tamo junto. Não tem a figurinha do tamo junto? Com certeza enviaria. Enviaria ou não enviaria? Tamo junto. Junto e misturado. Enviaria, pode ter certeza. Pô, rapaz, pode contar comigo. E o José, você acha que ele depositou a confiança? Você acredita que o José aguardou a bondade daquele homem? Você aguardaria também? Sim ou não? Você esperaria que aquela pessoa voltasse também? Fosse grata? Sim ou não? Esse é o nosso erro. O nosso erro é esse. É o mesmo erro que José cometeu. Porque José foi preservado naquela cadeia, foi Deus que guardou ele, não foi ninguém. Aí, de repente, cai de paraquedas um indivíduo na cadeia, e José esquece quem é que realmente está cuidando dele e deposita toda a sua confiança naquele homem. Irmão, a gente pode evitar muitas decepções na vida se a gente aprender com essa lição aqui. Porque Deus pode usar pessoas e Deus pode usar ninguém. Quem está entendendo? E nós ficamos chateados porque ninguém se manifesta, né? No bom sentido da palavra, a nos ajudar. Mas se é Deus que está fazendo a obra. Ele falou: lembra de mim. Pastor, quando mais precisei, minha família se esqueceu, ninguém se importou, está até agora. Estou passando uma luta. Vê se alguém manda mensagem para mim. Vê se alguém vai na minha casa. Mas pode ter certeza, irmão. Deus está cuidando. Amém? Deus sabe como cuidar da gente. Cuidado para você não pegar a confiança que você está colocando em Deus e depositar no homem, porque conhecemos a palavra de Jeremias 17:9, 10, né? 17:10, se não me falha a memória. Maldito o homem que confia no homem. Pastor, quer dizer que é maldição confiar em alguém? Não é que é maldição. É porque você tira a confiança que você está em Deus e coloca no homem. Porque o versículo continua dizendo, né? Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, né? Coloca lá para mim, ministro. Daniel é bom para cantar, irmão, tocar, mas no computador ali não. Não.
Não sei por que o pessoal insiste em deixar. Daniel é bom para tocar, cantar. Você lembra que o Daniel não cantava, o pastor Daniel? Quem lembra que ele não cantava? Ele colocava playback, lembra? Quem é dessa época aí? Eu falei, irmão, você toca, você canta. Falei para ele. Hoje ele canta? Não só canta, encanta. O pessoal falou que agora ele não canta, agora ele está encantando agora. Eu falei, tá vendo aí, ministro? Hoje ele canta, irmão, ele abre o culto, deixa ele cantar, mas ele ficava meio introvertido. Eu falei, não, rapaz, você tem que cantar, você tem ministério. Quer dizer, estava escondendo, sabe cantar, gosta de cantar. Gosta de cantar, ministro? Porque aí ficava todo introvertido. Eu falei, não, é cantar, rapaz. Bom, voltando aqui. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Essa parte final, ó. E aparta o seu coração de quem? Porque no momento que você deposita confiança no homem, você está separando, distanciando o seu coração de quem? Do Senhor. Você entende por que é errado fazer isso? Depositar a expectativa. Pronto, achei a palavra. A gente cria uma expectativa das pessoas, né? Que fulano faz. E a gente depois culpa a pessoa. Você viu, fulano fez. Não, eu criei uma expectativa. Só que a gente nem falou para a pessoa, fulano, ó, eu tenho uma expectativa que tu vai me depositar um Pix, hein? Semana. Ó! Você está ouvindo, né? Você está de prova. Está de prova aqui, ó. Ó! Ainda bem que eu estou pregando, né, irmão? Graças a Deus. Mas você está entendendo? Aí você cria uma expectativa, você não fala para a pessoa. Aí você cria, né, que a pessoa vai fazer assim, que a pessoa vai fazer assado, e a pessoa não faz. E às vezes você está com raiva de alguém, a pessoa fala, nem sei porque fulano está com raiva de mim. Eu nem sei porque fulano está chateado comigo. Quem está entendendo? Porque a pessoa criou a expectativa, né? Ela imaginou de um jeito, só que ela não pensou, né? Ela achou que a expectativa dela, todo mundo ia comprar a ideia, mas não é assim que funciona. Quem está entendendo? Bem-vindo ao mundo. Não é assim que funciona. Ou você acha que o mundo gira em redor de você? Não é assim não. Não é assim não. E a pessoa fica chateada, fica aborrecida. Não, irmão. Quem estava cuidando de José na cadeia? Sempre foi o Senhor, não foi? E de repente, José comete um erro gravíssimo. Gravíssimo. Ele deposita a sua confiança, cria uma expectativa, né? Eu acho que ele já estava, fulano já saiu? Já saiu. Ih, rapaz, já estou vendo ele falando com o rei. Nossa, agora vai. Foi? Foi não. Do versículo 14, coloca lá, meu pastor. De Gênesis 40, 14, vamos lá para o capítulo 40, lá para o versículo de número 23. Eu posso ler logo na linguagem de hoje? Pode ser? Pode? Pode? Amém, Jesus. Mas olha o texto. Porém, né, não aconteceu não. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José. Mas esqueceu dele de que maneira? Completamente. Irmão, nem passava na cabeça dele. Sabe quando você deleta a pessoa, você nem lembra? Está lá José na cadeia, irmão. 2 anos. Nossa, pastor, 2 anos? A pessoa, o camarada foi ajudado por José e ele esqueceu durante 2 anos. Foi porque no capítulo 41, no versículo 1, diz assim: 2 anos se passaram. Quanto tempo? 2 anos. Pastor, ele esqueceu todo esse tempo. Foi 2 anos se passaram. Imagine uma pessoa ficar com uma expectativa durante 2 anos.
esperando que alguém fale dele, que alguém lembre dele. Olha só. E talvez você está fazendo isso. Você está mais esperançoso pela bondade humana do que da fidelidade de Deus. Não, pastor, não, eu creio. A minha família está lá na Bahia. Eu acertei? Não. Deixa. Está lá, pastor. E eles vão mandar um dinheirinho para mim. Em nome de Jesus. Vou mandar. Porque tem umas terras lá de pai, né? De mãe, né? Que eles estão mexendo lá, né? Tem uns cabritos lá. Mas eu tenho certeza que, em nome de Jesus, em breve, irmão, é melhor confiar em Deus. Amém? Porque a resposta de Deus vem mais rápido. Porque José ficou esperando quanto tempo? 2 anos. Criou uma expectativa, sofreu, chorou. Bichinho deve estar todo decepcionado agora. Mas uma coisa é bom você lembrar. Sabe quem foi que fez Deus esquecer? Fez o copeiro esquecer de Daniel? Eu estou com Daniel na cabeça, né? Você vê como amo você, né, irmão? Meu Deus do céu. Vai na minha cabeça. Sabe quem fez o copeiro esquecer de José? Quem foi? Quem que você acha que foi? Foi Deus. Por um simples fato. Porque a única vaga no reino que estava para ser preenchida era de padeiro e não de governador. O que é melhor, virar padeiro? Nada contra padeiro, pelo amor de Jesus Cristo. Tem algum padeiro aqui? Graças a Deus, senão já ia arrumar problema já. Já ia ser processado já. O que é melhor? Deus te atender rápido, colocar você de padeiro ou promover você a governador do Egito e ajudar toda a sua família? Então trate de parar de ficar com essa cara moída. Viu? Esqueceram de mim porque não é para você. O que é para você está guardado. Amém, Jesus? Porque às vezes a pessoa ela fica chateada porque não aconteceu no momento que ela queria, porque aquilo não é para você. Porque Deus está preparando uma coisa que é para você, aqui não é para ele. Deus separou José. Imagina que o camarada foi vendido pelos irmãos, passa um bocado, foi humilhado, vira escravo. Pronto, foi promovido. Vai fazer pão. Você acha que Deus queria isso para ele? Aí você está chateado porque a coisa não aconteceu, porque aquilo não é para você. Aí você está chateado, você está revoltado, você está triste, aborrecido. Porque você queria que desse certo, mas Deus sabe o que é melhor para você. Quem está entendendo a palavra? É porque ele não veio aqui. Tem um pastor nosso, hoje ele é regional, ele foi estadual recentemente, lá em Florianópolis. Pastor Almeida. Acho que alguém foi lá visitar ele aqui. Não sei quem foi em Florianópolis, foi visitar. E aí veio falar comigo. Até um tempo atrás ele estava em São Bernardo do Campo. Quem conhece o pastor Almeida aqui? Que foi de São Bernardo do Campo. Alguém lembra? Quem não sabe, né? Tem que trazer os pastores aqui para você conhecer, né? Esse pastor Almeida, ele era um membro Almeida. Ele era membro da minha igreja. E ele era professor de espanhol e de inglês. Ele tinha escola. Ele foi meu professor de espanhol e de inglês. Não sei falar não, viu? Vem inventar de falar comigo não, porque
Eu só mal falo português. Aí, vai ser um pouquinho. E aí ele falou assim, eu vou tirar meu visto. Pô, não, imagina, um camarada que ele é professor. Ele tem uma escola de inglês e espanhol. Ele vai ter dificuldade para tirar um visto para ir para os Estados Unidos? Vai? Não. Aí ele falou, pastor, ora aqui. Aí eu abençoei o documento e fiquei todo feliz, porque eu vou morar nos Estados Unidos. Já tinha todos os planos já. E aí ele foi de manhã, tá? Quando voltou à noite, sabe aquele rosto de velório? Aí eu falei, e aí? E aí, meu irmão? Deu certo lá? Aí ele, deu tudo errado. Falei, nossa, rapaz. Sabe o que você sente assim? Eu vi ele sentado, cabeça baixa no culto. Eu falei, Jesus, cuida desse rapaz aí. Ele está muito frustrado, ele está muito chateado. E não deu certo. Passou um mês. Ele começou a buscar mais a Deus. Passou 2 meses. Daqui a pouco, quis entrar na obra. Virou obreiro. Daqui a pouco começou. Eu tinha muita afinidade com ele. E eu fazia culto de tarde. Eu fazia um culto 3 horas da tarde. Domingo e 18 horas. Aí teve um dia que eu falei assim, cantava, até hoje canta mal, irmão. Mas eu senti no meu coração, não fui eu, irmão, foi Deus, moveu meu coração. Falei, irmão, abre o culto para mim. E foi eu não sei cantar. Eu falei, não, abre lá. Aí, para você ver, tinha uma escada assim, que dava para ver o altar, não dava para ver a igreja. Irmão, em 7 minutos ele estava rouco. Quem não sabia cantar, quem não sabia abrir culto. Ele está lá. Aí eu sentei na escada, fiz assim para ele assim. Aí ele disse, agora pastor dele não vai reclamar, né? Rouco. Perdeu a voz. E eu deixei. Parece que é a maldade, né? Deixei um obreiro rouco para fazer. Eu deixei. No outro domingo eu falei assim, ele falou, pastor, eu vou abrir? Não, você vai fazer. Você vai fazer o culto. Virou o pastor Almeida. Até um tempo atrás era o nosso líder estadual do estado de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje está em Caxias do Sul. Eu fui assim. Você viu que bonito? Deus não queria ele nos Estados Unidos. Deus queria ele como pastor. Vamos aplaudir Jesus. É isso. É Deus. Está muito feliz. Está realizado. Porque se ele fizesse os planos dele, porque Deus não queria ele lá. No presente momento, ele achou que Deus havia o quê? Se esquecido dele. Não pense isso não. Tire isso da sua cabeça. Deus não se esqueceu de você. Deus só não deixou certa coisa acontecer com você, porque Deus tem uma coisa muito melhor e maior para você. Só isso. Um dia uma pessoa falou assim, a pessoa que criou o GPS, sabe no que ele estava pensando? Ele estava pensando em Deus. Porque o GPS, ele ensina você a seguir o caminho, né? E fala tudo adiantado, né? A 200 metros, vire à direita. Não é assim? Já vai falando antes, né? Não está dando instrução? Aí o caboclo, ele não vira. Né? Ou ele vira depois, ou ele vira antes. Né? Não é assim? Aí se vira antes, aí o que o GPS fala? Seu burro, você errou a rota. Não, ele nem fala nada, recalculando a rota. Aí recalcula, né? Te ajuda a você voltar para o caminho para você chegar num destino. Não é isso? Não é? É. Deus ele faz isso conosco. A única coisa que você precisa fazer é aprender a ouvir instruções. Porque se você não escuta, Deus vai continuar te ajudando. Mas quem vai fazer a coisa demorar vai ser você.
Porque você é teimoso, você é teimosa. Você quer virar antes, você quer virar depois, você quer fazer o seu caminho. Tu vai se perder. A pessoa se perder com GPS, irmão. Irmão? Ó. Eu nem vou perguntar se você... Não, nem vontade dá de perguntar. Quem já se perdeu com GPS já? Pelo amor, com GPS. Mas você não seguiu, né? Fez tudo errado, né? Mandou entrar à direita, você mandou à esquerda. Ai, meu Deus, minha cabeça. Mas estava lá te ajudando, continuou te ajudando, não foi? Continuou te ajudando, mas você não prestou atenção. Você tem que prestar atenção nas instruções. Assim é Deus, irmão. Presta atenção. Você vem para o culto, Deus fala para você, faz assim. Aí você faz tudo ao contrário. Deus vai continuar te ajudando. Mas você é que está atrasando a sua chegada. Você está fazendo a coisa demorar. Mas no texto, vamos ver aqui. Vamos lá. Lucas 23, 42. Daqui a pouquinho eu já vou terminar. Lucas 23, 42. Aí é corrigida, tá, meu pastor? Lembra do ladrão na cruz? Qual a lição que nós aprendemos hoje? Quando você pede para o homem, lembra de mim. Vai demorar? Vai? Pode nem acontecer, né? Mas se você fala para Deus? Vamos ler o texto? Lucas 23, 42. E disse a Jesus, é o ladrão na cruz lá. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quando entrares aonde? No teu reino. E Jesus demorou quantos anos? Olha a resposta no 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que dia? Já vou orar já, cadê o ministro aí? Que dia? Não vai demorar igual o irmão aí não. Que dia? Hoje estarás comigo no paraíso. Mas deixa eu te orientar uma coisa melhor ainda. Que você precisa aprender a fazer a oração correta. Então quer dizer, pastor, que é só falar, Deus, me lembra de mim. Aí Deus vai lembrar de mim hoje? Não. Você tem que aprender a orar direito. Senhor, se alguém quiser me colocar num lugar que não é para mim, que eu não seja lembrado. Tem que aprender a orar. Ouviu o que eu falei? Senhor. Você não quer escrever a oração, não? Acho que é melhor escrever. Senhor. Senhor. Eu tenho que ensinar você até a orar. Senhor. Pastor tem que ensinar tudo, né? Até a oração. Senhor. Se alguém quiser me incluir em algo que não é para mim, que eu seja esquecido. Mas se for para mim, que eu seja lembrado. Amém? Você entendeu? Você tem que aprender a orar. Quem ensina uma coisa dessa aqui e não ensina a pessoa como orar direito, é um ensinamento perdido, concorda comigo? Quer dizer, para que serviu? Então você tem que aprender a orar. Senhor, se alguém quiser me incluir, não coloca fulano. Senhor, se não é para mim, que nem lembre de mim. Mas se for para mim, Senhor, que eu seja lembrado. Se não for para mim, que eu seja esquecido. Mas se for para mim, que eu seja lembrado. Quem aprendeu? Faça isso. Porque quando acontecer, você vai falar, é para mim. Tem a minha cara. Amém? Isso aqui foi feito para mim. E aprenda uma coisa que eu ensinei a vocês. Qual que é o meio da Bíblia? Quem lembra onde é o meio da Bíblia? Oh, meu Deus, mas
povo. Salmos o quê? Alguém falou aí. Salmo o quê? Cento e biscoito? Que cento e biscoito? 118. Cento e biscoito. 118. Vai falar de comida logo agora. 118, versículo 8. Esse é o meio da Bíblia. Amém? Então toda vez que você for saber, pastor, onde é o meio da Bíblia? É Salmo. Salmo o quê? Sempre ouvi alguém falar, é Salmo. Mas Salmo o quê? O meio da Bíblia, que divide a Bíblia, é o Salmo 118, versículo 8. Não ia existir um melhor versículo que esse, que diz como? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É o meio da Bíblia. Acho que não tinha outro versículo melhor que esse, né? Para definir, concorda comigo? Para definir o meio da Bíblia. Que maravilha. Deus é tremendo, né? Deus é muito sábio. Isso aqui é o meio da Bíblia. Escuta essa instrução, você vai chegar lá. É melhor você confiar no Senhor do que você confiar no homem. Porque no Salmo 27, 14 a Bíblia fala: espera no Senhor. Eu sempre falo isso, gente. Se você está decepcionado com família, se você está decepcionado com alguém, a culpa foi sua. Porque Deus nunca escreveu que você deveria esperar por ninguém. Deus nunca mandou você criar expectativa em pessoas. Não está escrito na Bíblia. Deus ensinou você devia ter seguido a instrução. Deus mandou você esperar nele. Você ficou decepcionado, chateado com alguém, porque você criou expectativa em pessoas que não deveriam, mas sim deveria colocar expectativa no Senhor, porque Ele não falha. Espera no Senhor. E espera como? Porque se você continuar esperando assim, é melhor não fazer nada não. Desânimo. Deus mandou você esperar como? Animado. A Bíblia fala, espera no Senhor. Aí ele fala, Deus vai me animar? Não, está falando para você se animar. Anima-te. Anima-te. Pastor, eu estou lá no serviço, ninguém me olha, mas também, tu vai trabalhar sem pentear o cabelo? Hoje eu estou demais, acho que é a fome, eu não comi direito. Você vai de qualquer jeito, você quer o quê? Hein? Vai com a camiseta, parece que saiu da guerra, cheio de buraco. Pelo amor de Deus. Agora, presta atenção. Vai arrumadinho para você ver. Vai arrumadinho. Todo mundo falou, nossa. Não é assim? Vai aonde? Não, vim trabalhar. Verdade ou não é? Isso aqui é o quê? Eu brinco, toda vez que eu prego isso aqui, eu falo, irmão, dá um tapa nesse telhado aí, irmão. Sabe o que é o telhado, né? Mexa esse cabelo. Não tenho cabelo, mas minha filha, até eu pintio meu cabelo. Você não vê, mas eu jogo de lado. Estou diante do Espírito Santo, estou falando para você. Estou falando, eu jogo e ele vai. Diante de Deus, estou falando para você. Você não está vendo, não? Aqui? Está vendo, irmão? Puxa, eu jogo. Anima-te. Diga amém. Porque se você continuar esperando o milagre, desanimado, chateado, Deus não vai fortalecer o teu coração. Você vai continuar fraco, desanimado, sem condição, você vai se achar incapaz. Por isso que você está desse jeito até hoje, se sentindo incapaz, que ninguém, eu não sou igual fulano, eu não sei pensar, eu não sei falar, porque você é desanimado. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E Ele termina dizendo, espera no Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém, gente? Quem crê nessa palavra? Ele é Deus na sua vida. Você lembra da oração?
Como que é a oração? Senhor. Vai lá, lê de novo aí que você escreveu. Senhor, se alguém... Ah, mas meu Deus do céu, pera aí, mano. Deixa eu... A senhora marcou. Já escreveu a oração? Se alguém quiser... Começa de novo, tá falando pro Senhor. Senhor, se alguém quiser me incluir em algo que não é para mim, que eu seja esquecido. Mas se for para mim, que eu seja lembrado. É esta oração que você tem que fazer. E essa oração você tem que levar pro resto da sua vida, a vida inteira. Leva com você. Amém? Senhor, lembra de mim. Mas enquanto não acontece, você tem que ficar como? Animado. Porque não li para você lá em Gênesis, mas depois você lê. Que a Bíblia fala, de repente. Eu gosto dessa palavra, de repente. Quando você menos imaginar, vai estar acontecendo. Eita glória! Acho que só eu que sou crente aqui, não é possível. Eita glória! De repente. Vamos orar, fica de pé. Tem a música já? É você. Coloca a mão no seu coração, cante. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir, meu irmão. E os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Você pode ser pequeno e falho. Sou pequeno e falho, Mas Ele é Deus. Mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito. Nunca duvide. Sim. Acredite no milagre. Acredite no seu sonho. Sim. Acredito Sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredite. Você tem que acreditar que você tem potencial. Acredite. Só não aconteceu porque não era para você. Deus tem planos grandes. Deus tem projeto grande para você, meu irmão. Deus quer realizar coisas grandes. Acredito. Eu acredito. Acredito. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Ô meu irmão, não duvide dessa promessa. Talvez o diabo quis, quase que ele conseguiu te enganar. Quase que ele conseguiu tomar conta da sua mente, do seu coração. Mas Deus trouxe essa palavra para você ficar em paz. Porque aquilo que não aconteceu não era para você. Porque Deus tinha algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Mas Deus está lhe preparando. Deus está lhe preparando para isso. Deus está te dando para você maturidade, capacidade. Deus está ensinando você a lidar com pessoas. Deus está ensinando você a lidar com frustrações ou inquietações. Porque Deus precisa de uma pessoa forte para colocar algo grande na mão dela. É você. As lutas que você passa, Deus está lhe preparando. Deus está lhe preparando. Deus está lhe conduzindo. Deus está fazendo você amadurecer.
ser uma pessoa centrada, capacitada para lidar em momentos de estresse, de dificuldade. Você não entendeu o caminho. Anima-te, porque todo histórico que você teve de luta não se chama sofrimento, chama-se preparo. E você não entendeu o que está acontecendo. Deus está te preparando, porque Deus não pode colocar qualquer pessoa naquele tal lugar, naquela tal função, ou colocar coisa tão grande na mão de alguém se não estiver preparado. O que você chama de sofrimento, Deus chama de preparo. O que você chama de decepção, Deus chama de maturidade. Espírito Santo, faz essa pessoa entender isso, e faz essa pessoa, ensina ela a depender de Ti, Jesus, acreditar que a hora dela vai chegar e vai ser de repente. Quanto menos ela esperar, Senhor, estará acontecendo um milagre. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus, o impossível em meu viver, o impossível Deus vai, bem suave. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer.